Se você já foi menosprezado pela própria família, aperta o like e se inscreve agora, porque você não vai querer perder o que aconteceu depois. Meu nome é Sarah Anderson e, por 28 anos, eu fui a piada da família. A filha que se contentou com um emprego básico em banco, enquanto meu irmão Marcos construía seu império de concessionárias de carros de luxo. A decepção que usava ternos simples em vez de grifes. A chata que falava sobre taxas de juros no jantar enquanto Marcos fechava acordos milionários. O que minha família não sabia era que eu não trabalhava apenas no Sentinel Private Bank. Eu era diretora de investimentos mais jovem em 127 anos de história da instituição, gerenciando pessoalmente um portfólio de 2,3 bilhões de dólares e tendo autoridade para aprovar todos os empréstimos comerciais acima de 500 mil dólares na região de 3 estados. Eles não faziam a menor ideia porque eu nunca contei e eu tinha bons motivos. Tudo começou 12 anos atrás, quando eu tinha 16. Minha avó faleceu e deixou para mim 50 mil dólares, todas as economias da vida dela. Ela foi a única pessoa que acreditou em mim, que viu além do meu jeito quieto e reconheceu algo que meus pais nunca enxergaram. O testamento foi explícito, o dinheiro era só meu, para meus estudos. Meu pai exigiu que eu contribuísse com a família dando 30 mil dólares ao Marcos para o pagamento inicial da primeira concessionária dele. Quando eu recusei, citando a vontade da minha avó, ele disse algo que eu nunca esqueci: sua avó desperdiçou as economias de vida dela na neta errada. O Marcos vai longe. Você vai ter sorte se acabar operando caixa. Eu investi aqueles 50 mil dólares na minha educação. Consegui bolsa integral na universidade estadual, mas usei o dinheiro da vovó para moradia, eventos de networking, certificações financeiras. Enquanto Marcos recebia investimentos da família e elogios infinitos, eu construía minha carreira em silêncio. Estágios de verão em bancos regionais, aulas noturnas para tirar as licenças séries 7 e 63, fins de semana estudando para o CFA. Aos 23, virei associada no Sentinel. Aos 25, gerente sênior de crédito. Aos 27, diretora de investimentos, a pessoa que decidia quais empresas receberiam financiamento e quais não. A pessoa que podia aprovar um empréstimo de 8 dígitos ou vetá-lo com uma única assinatura. Minha família sabia que eu trabalhava no banco. Achavam que eu era caixa, talvez gerente de agência se estivessem de bom humor. Eu nunca corrigi porque queria ver uma coisa: eles algum dia me valorizariam sem saber do meu sucesso? Algum dia teriam orgulho de quem eu sou, não do que eu poderia fazer por eles? A resposta ficava clara em cada reunião de família. Marcos chegava com o carro de luxo mais recente, e meus pais o exibiam como um troféu. Marcos abriu mais uma concessionária, já são 15 em 3 estados, mamãe anunciava para qualquer um que quisesse ouvir. Quando eu chegava com meu Honda Accord prático, meu pai dava um tapinha no meu ombro com pena mal disfarçada. Ainda no banco, querida? Bem, nem todo mundo pode ser empreendedor como seu irmão. Eu sorria e respondia: ainda lá. Paga as contas, eu respondia. O que eu não mencionava era que meu pacote anual de remuneração era de 340 mil dólares ou que eu tinha acabado de aprovar um empréstimo de 12 milhões para uma startup de tecnologia que triplicaria de valor em 2 anos, garantindo para mim um bônus de 6 dígitos. 3 meses atrás, a dinâmica mudou. Marcos anunciou no jantar de domingo que estava expandindo o Império, uma concessionária de luxo flagship no distrito mais premium da cidade. A joia da coroa, ele chamou. Estamos falando de 5 milhões só em estoque Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini. Clientela de altíssimo patrimônio. Meu pai brilhou de orgulho. Esse é meu filho. Pensando grande. Sempre pensando grande. Marcos continuou, com o peito estufado de confiança: tenho uma reunião no Sentinel Private Bank mês que vem. Preciso de uma linha de crédito de 5 milhões para estoque e construção. Eles seriam idiotas se não aprovassem. Minhas concessionárias fizeram 47 milhões em receita no ano passado. Algo gelado se instalou no meu estômago. Sentinel Private Bank. Meu banco. Um empréstimo comercial de 5 milhões. A minha autoridade de aprovação. Ambicioso, eu disse com cuidado. O Sentinel é bem seletivo com empréstimos comerciais. Marcos riu. Por favor, Sarah. Isso é negócio de verdade, não é essa papelada que você empurra. Bancos brigam por clientes como eu.
Mamãe deu um tapinha na mão dele. A Sarah não entenderia esse nível de finanças, querido. Ela nunca lidou com o dinheiro de verdade. Eu tomei um gole d'água e fiquei calada, mas já pensava nos dados financeiros do Marcos. Eu tinha visto o nome do grupo de concessionárias dele passar pela minha mesa 2 vezes no ano anterior, ambas em relatórios de avaliação de risco, alto índice dívida capital, padrões preocupantes de fluxo de caixa, financiamento de estoque sendo prorrogado repetidamente. Eu tinha feito uma anotação mental para observar aquela conta. Agora ela estava prestes a virar meu problema direto. Nas 4 semanas seguintes, fiz o que sempre faço, meu trabalho. A solicitação de empréstimo do Marcos veio pelos canais oficiais. Como diretora de investimentos, tudo acima de $500.000 caía na minha mesa para revisão final. Eu deleguei para minha analista sênior, Maria, sem mencionar a conexão familiar. Queria uma avaliação objetiva primeiro. O relatório da Maria voltou com bandeira amarela. O solicitante apresenta receita forte, mas índices de alavancagem preocupantes. O serviço da dívida existente consome 43% do lucro bruto. 3 extensões de pagamento nos últimos 18 meses. Utilização de crédito em 87% em todas as linhas. Recomenda-se garantia adicional ou aval pessoal antes da aprovação. Aprofundei eu mesma, puxando 5 anos de demonstrativos financeiros, declarações de imposto, relatórios de crédito. O quadro que surgiu não era bonito. O império do Marcos era um castelo de cartas impressionante por fora, oco por dentro. Ele vinha pegando empréstimos para cobrir outros empréstimos, usando a receita das novas lojas para pagar dívidas das antigas. Sinais clássicos de sobreextensão. A expansão flagship não era crescimento. Era desespero. Mais uma aposta, tentando gerar receita suficiente para escapar do buraco de dívida em que ele mesmo tinha cavado. Preparei minha análise sem um pingo de emoção. Não era sobre família. Era sobre responsabilidade fiduciária com minha instituição e nossos investidores. Uma linha de crédito de 5 milhões, sem garantia, para um grupo de concessionárias já superalavancado? Reprovada. Nem perto de ser aprovada. Mas eu não cancelei a reunião. Eu queria ver como isso ia se desenrolar. Na semana anterior ao encontro, Marcos estava insuportável. No jantar de domingo, ele levou as plantas arquitetônicas da nova concessionária, 12.000 pés quadrados, vidro do chão ao teto. Isso vai me colocar em outra categoria completamente diferente. Meu pai estudou os planos com reverência. Você sempre teve visão, filho. Sempre. Marcos olhou para mim. Sarah, você deveria ir à reunião no banco. Pode ser educativo para você. Assim você vê como grandes acordos realmente acontecem. Mamãe riu. Ah, Marcos. A Sarah ficaria totalmente deslocada. Consegue imaginar? Ela provavelmente nem sabe o que é uma linha de crédito comercial. Algo dentro de mim se rompeu, não raiva, mas cálculo. Na verdade, isso soa interessante. Que dia é sua reunião? Marcos pareceu surpreso, mas satisfeito. Quinta-feira, às 14 horas. Mas falando sério, Sarah, isso vai ser coisa pesada. Instrumentos financeiros complexos. Talvez você não consiga acompanhar a conversa. Vou tentar o meu melhor, respondi, mantendo a voz humilde. Talvez eu aprenda alguma coisa. Naquela quinta de manhã, me vesti com cuidado. Meu traje habitual de trabalho, terno azul marinho sob medida, relógio Cartier, um presente que me dei quando virei diretora. Maquiagem sutil, profissional, discreta. Fui com meu Honda para o banco, estacionei na minha vaga reservada na garagem executiva e subi pelo elevador privativo até o andar da diretoria. Meu escritório tinha vista para a cidade, no 42º andar. Sala de canto, paredes de vidro, meu nome na porta, Sarah Anderson, diretora de investimentos. Sobre minha mesa, 3 pastas. A de cima tinha o rótulo, Marcos Anderson Luxury Auto Group, solicitação de LOC de 5 milhões. Eu já tinha lido tudo dezenas de vezes. Sabia cada número, cada discrepância, cada bandeira vermelha. Minha assistente, Jennifer, chamou às 13h45, seu compromisso das 14 horas chegou. Devo levá-los à sala de reuniões?
Me dê 5 minutos, depois traga-os. Reuni meus materiais, incluindo uma segunda pasta que eu havia preparado, uma que minha família ainda não tinha visto. Então caminhei até a sala de reuniões, a mesma onde conduzíamos todas as negociações de empréstimos importantes. Mesa de mogno de 6 metros, cadeiras de couro, paredes com fotos dos 127 anos de história do banco. Fiquei de pé perto da janela, de costas para a porta, revisando minhas anotações. Às 14 horas em ponto, ouvi vozes no corredor. A risada estrondosa do meu pai. O tom confiante do Marcos. A empolgação da minha mãe. Eles tinham levado a família inteira para testemunhar o triunfo do Marcos. A porta se abriu. A voz profissional da Jennifer: Senhor Anderson, por favor, fique à vontade. A senhorita Anderson estará com vocês em instantes. Ouvi Marcos dizer: na verdade, coincidência engraçada, minha irmã trabalha aqui. Cargo básico, mas ela ficou curiosa sobre o processo. Então dissemos que ela poderia observar. Se eu tivesse me virado naquele momento, o choque no rosto dele já teria valido 12 anos de condescendência. Sarah. A voz da minha mãe saiu estrangulada. O que você está fazendo neste escritório? Sorri e sentei-me à cabeceira da mesa. Olá, Marcos. Obrigada por vir. Por favor, sente-se. Os olhos do meu pai percorriam a sala, absorvendo a mobília executiva, a vista da cidade, minha posição à mesa. Eu não entendo. Onde está o gerente do empréstimo? Você está olhando para ela. Abri minha pasta. Na verdade, meu título oficial é diretora de investimentos. Tenho autoridade final de aprovação para todos os empréstimos comerciais acima de $500 mil. O que nos traz à sua solicitação, Marcos? A cor esvaziou do rosto dele. Você é quem decide. Sou. Empurrei um documento pela mesa. Analisei sua solicitação cuidadosamente. Antes de discutirmos minha decisão, preciso esclarecer algumas discrepâncias nos seus demonstrativos financeiros. Mamãe finalmente encontrou a voz. Discrepâncias. Os negócios do Marcos são extremamente bem-sucedidos. Mamãe. Minha voz não foi alta, mas cortou o ar da sala. Você pode observar a reunião, mas a discussão financeira é entre mim e o Marcos. Como a responsável pelo empréstimo dele, tenho algumas perguntas. Virei-me para Marcos, que parecia prestes a vomitar. Sua solicitação declara $47 milhões em receita no ano passado. Está correto. O que você não revelou é que sua margem de lucro líquido foi de 2,1%. Bem abaixo da média do setor, que fica entre 7% e 9%. Pode explicar o motivo? A boca do Marcos abria e fechava. Isso é específico do setor. Veículos de luxo têm margens diferentes, não tem. Coloquei outra página à sua frente. Comparei com grupos de concessionárias equivalentes na sua região. Eles têm média de 6,8% de lucro líquido. Suas margens estão deprimidas porque você está pagando dívidas em níveis insustentáveis. Sua obrigação total de dívida é de $23,7 milhões distribuídos em 8 linhas diferentes. O serviço dessa dívida consome 43% do seu lucro bruto. Meu pai tentou interferir. Agora, espere um minuto, Sarah. Acho que você não entende como negócios, Sr. Anderson. Usei minha voz profissional, a mesma que fazia diretores financeiros se endireitarem na cadeira. Tenho mestrado em finanças por Wharton, 12 anos de experiência em crédito comercial e gerencio uma carteira de investimentos de $2,3 bilhões. Eu entendo perfeitamente como negócios funcionam. Agora, por favor, permita que eu continue com meu cliente. A sala ficou em silêncio absoluto. Continuei, olhando diretamente para Marcos. Você também teve 3 extensões de pagamento nos últimos 18 meses. Em todas elas, você culpou problemas sazonais de fluxo de caixa, mas o padrão mostra problemas crônicos de liquidez. Você está usando receitas de novas aquisições para cobrir o serviço da dívida das concessionárias antigas. A voz do Marcos tremia. Isso é prática comum durante fases de crescimento. Não é. Tirei um terceiro documento.
Também realizei uma análise completa do seu crédito pessoal. Sua utilização de crédito está em 87%. Você tem 6 cartões estourados, somando um saldo de $340 mil. Está 3 meses atrasado na hipoteca, $14.700 em atraso. E, talvez o mais preocupante, você tem retirado adiantamentos em dinheiro das operações das concessionárias para cobrir despesas pessoais. Isso não é prática padrão, Marcos. Isso é desvio de recursos da sua própria empresa. Mamãe arfou. Meu pai pareceu levar um soco. O rosto do Marcos passou de branco a vermelho. Você não tinha o direito de mexer nas minhas finanças pessoais e eu tinha todo o direito. Você solicitou 5 milhões do dinheiro do meu banco. Investigamos tudo. Inclinei-me para frente. E aqui está o que encontrei. Você construiu uma fachada impressionante, carros de luxo, roupas de grife, a casa enorme. Mas por baixo disso, você está se afogando. Você não está expandindo por sucesso, Marcos. Está apostando tudo em mais uma jogada para tentar sair de um buraco que você mesmo cava há 5 anos. Isso não, a Marcos começou a dizer, mas a voz falhou. A concessionária Flagship não é uma oportunidade de crescimento. É uma tentativa desesperada de gerar receita suficiente para cobrir o serviço da dívida que você já não consegue pagar. Exceto que os números não fecham. Mesmo com projeções otimistas, você precisaria de $8 milhões em vendas no primeiro ano só para empatar o novo serviço da dívida junto com suas obrigações atuais. O mercado de luxo naquele distrito não sustenta esses números. 3 concessionárias tentaram e falharam naquele local na última década. Empurrei a solicitação de empréstimo para ele, com um carimbo vermelho no topo, reprovado. Sua aplicação está negada. O perfil de risco é inaceitável. Também recomendarei que o banco revise suas linhas atuais em busca de possíveis violações de contrato. Marcos encarou o documento como se pudesse mordê-lo. Sarah, você não pode, você não entende o quadro completo. Eu entendo perfeitamente. Abri a segunda pasta que trouxera. Também puxei estes registros da nossa unidade de detecção de fraudes. Nos últimos 2 anos, você falsificou demonstrativos financeiros enviados aos seus credores, supervalorizando o estoque entre 15% e 22% em vários períodos de relatório. Isso é fraude bancária, Marcos. Crime federal. Meu pai saltou da cadeira. Agora escute aqui, mocinha, sente-se, pai. Minha voz era gelo. E nunca mais me chame de mocinha no meu escritório. Ele sentou, atônito. Continuei, sem tirar os olhos de Marcos, já encaminhei essas descobertas para nossa equipe de investigação de fraudes. Eles são obrigados a reportar às autoridades federais em até 48 horas. Você deveria contratar um advogado criminalista. Mamãe começou a chorar. Sarah, ele é seu irmão. Como você pôde? Como eu pude fazer meu trabalho? Levantei-me, reunindo meus arquivos. Como eu poderia proteger minha instituição de fraude? Como eu poderia aceitar ajudar alguém que vinha mentindo para bancos havia 2 anos? Caminhei até a janela e depois voltei. Quer saber a parte mais triste? Eu disse. Nada disso teria acontecido se vocês simplesmente tivessem me pedido ajuda 2 anos atrás, quando o problema começou. Eu poderia ter reestruturado sua dívida, negociado melhores condições, criado um plano de negócios realista. É literalmente o que faço pelos nossos clientes, ajudar eles a terem sucesso. Mas vocês nunca pediram porque nunca acharam que eu fosse capaz de entender a negócios de verdade. Porque eu era só a filha com um emprego básico no banco. Porque eu dirigia um Honda em vez de um Bentley. A voz do Marcos mal saiu. Sarah, por favor, se isso for reportado, os outros bancos vão cobrar os empréstimos. Eu vou perder tudo. Você já perdeu tudo. Apertei o interfone. Jennifer, por favor, chame a segurança para acompanhar nossos convidados até a saída. Meu pai finalmente encontrou a própria voz, agora desesperado. Sarah, seja razoável. Somos família. Famílias se ajudam. É mesmo, virei para ele completamente. Onde estava essa lealdade familiar quando você disse que eu deveria agradecer por conseguir administrar um caixa? Quando Marcos chamou minha carreira de eu ficar empurrando papel,
quando a mãe disse que eu nunca entenderia um dinheiro de verdade. Eu peguei mais um documento. Esse eu guardava no meu arquivo pessoal há anos. Este é o testamento da vovó. O documento onde ela deixou $50.000 para minha educação. O mesmo dinheiro que você exigiu que eu entregasse ao Marcos para o primeiro sinal da concessionária dele. Lembra do que você disse quando eu me recusei? O rosto do meu pai empalideceu. Eu li o trecho em voz alta. A sua avó desperdiçou as economias da vida inteira com a neta errada. Suas palavras exatas, pai. 12 anos atrás. Coloquei o papel sobre a mesa com cuidado. A vovó não desperdiçou nada. Ela investiu na neta que oraria o sacrifício dela construindo algo real, não no neto que tomaria atalhos e mentiria para bancos. A segurança apareceu na porta. 2 agentes com o uniforme do sentinel. Esses convidados estão de saída, eu disse de forma profissional. Por favor, acompanhem até o saguão. Marcos tentou se levantar, tremendo. Moça, por favor. Precisa haver alguma alternativa. Existe, sim. Assuma a responsabilidade. Pare de mentir para os bancos. Entre com pedido de recuperação, se for necessário. Reconstrua honestamente. Mas eu não vou apoiar a sua fraude. E não vou arriscar o capital da minha instituição por alguém que vem enganando credores de forma sistemática. Minha mãe segurou meu braço ao passar. Você está destruindo a vida do seu irmão. Tirei a mão dela com delicadeza. O Marcos destruiu a própria vida. Eu só me recuso a participar da destruição. Quando eles caminhavam até a porta, meu pai se virou pela última vez. Nós somos sua família, Sarah. Não, respondi baixinho. A vovó era minha família. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Vocês 3 são apenas pessoas com quem eu compartilho DNA. A porta se fechou atrás deles. Fiquei sozinha na sala de reuniões, mãos firmes, respiração calma. Sem lágrimas, sem arrependimento, apenas a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. 20 minutos depois, o interfone tocou. Senhorita Anderson, o presidente do banco gostaria de vê-la. No escritório dele, o presidente Morrison estava sentado atrás de sua mesa enorme, com uma expressão preocupada. Sarah, acabei de saber sobre a reunião com a Anderson Lakshore Alto. Quero que você saiba que o banco apoia totalmente sua decisão. Só os indícios de fraude já justificavam a recusa. Obrigada, senhor. Ele hesitou. Também sei que Marcos Anderson é seu irmão. Isso não deve ter sido fácil. Foi a decisão mais fácil que tomei a semana inteira, respondi. Honestamente, meu trabalho é proteger esta instituição. Relações pessoais não influenciam decisões de crédito. Ele sorriu de leve. É exatamente por isso que você é a diretora mais jovem da história do banco. Seu julgamento é impecável, mesmo em circunstâncias impossíveis. E se você já precisou estabelecer limites com família tóxica, aperte esse botão de seguir, porque o que aconteceu depois provou que eu tinha tomado exatamente a decisão certa. As consequências começaram a cair mais rápido do que eu imaginava. Em 6 horas, nossa equipe de investigação de fraudes enviou o relatório para o FBI e para o escritório do controlador da moeda. Fraude bancária federal traz consequências sérias, até 30 anos de prisão e multa de $1 milhão. Na manhã seguinte, os outros credores do Marcos já tinham ouvido falar da investigação. 3 bancos chamaram os empréstimos imediatamente, como é direito deles quando há suspeita de fraude. Outros 8 milhões em dívidas venceriam em 30 dias. Marcos me ligou 17 vezes naquele dia. Eu não atendi. Em 48 horas, o banco havia congelado as contas comerciais dele durante a investigação. Suas concessionárias não conseguiam pagar funcionários. O estoque de luxo não podia ser financiado. Toda a operação dele parou. No fim da semana, Marcos entrou com pedido de falência sob o capítulo 11. O acordo para a nova concessionária morreu na hora. As concessionárias existentes foram colocadas sob administração judicial. Tudo que ele tinha construído ou fingido construir desabou como o castelo de cartas que sempre foi. Minha mãe deixou 3 mensagens de voz me chamando de vingativa, cruel, sem coração. Apaguei todas sem ouvir além dos primeiros segundos.
Meu pai mandou um e-mail perguntando se eu estava satisfeita em destruir meu próprio irmão. Arquivei sem responder. O que eles não sabiam é que eu já tinha feito a única coisa que podia. Arrumei discretamente para que os funcionários horistas do Marcos recebessem os salários atrasados através de um fundo de proteção trabalhista do banco. Não por ele, mas pelos 63 trabalhadores que perderiam o emprego sem culpa nenhuma. Porque é isso que você faz quando realmente se importa com pessoas. Você ajuda quem merece. 3 meses depois, recebi uma carta papel timbrado de prisão. Marcos tinha sido condenado a 14 meses de prisão federal por fraude bancária, mais 3 anos de liberdade condicional e $280 mil em restituição. Aparentemente, o Sentinel não era o único banco para quem ele havia mentido. A carta era curta. Sarah, eu estava errado sobre tudo. Você nunca foi a decepção da família. Eu fui. Você construiu algo real enquanto eu construí mentiras. Sinto muito que tenha sido preciso a prisão para eu perceber isso. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que a vovó escolheu certo. Marcos. Guardei a carta não por sentimentalismo, mas como lembrete de que papel vence promessas todas as vezes. 6 meses depois da reunião, o número dos meus pais apareceu no meu telefone. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Alô? A voz do meu pai parecia mais velha, cansada. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o quanto estávamos errados. Sobre como tratamos você por 28 anos. Sobre como permitimos as mentiras do Marcos porque queríamos acreditar que ele era bem-sucedido. Sobre como ignoramos a filha que era realmente excepcional. O silêncio se estendeu entre nós. Sua mãe e eu estamos fazendo terapia para tentar entender como falhamos com você de forma tão completa. Nossa terapeuta disse que talvez nunca tivéssemos outra chance de pedir desculpas se não fizéssemos isso agora. Certo, respondi com cautela. Estou ouvindo. Não merecemos seu perdão. A voz da minha mãe entrou viva no viva voz, carregada de lágrimas. Fomos pais terríveis para você. Vimos o que queríamos ver no Marcos e nos recusamos a ver quem você realmente era. Você merecia melhor. Mais silêncio. Agradeço por dizerem isso, falei por fim. Agradeço mesmo. Mas preciso que entendam uma coisa, eu não preciso mais da aprovação de vocês. Parei de precisar disso há 12 anos, quando decidi construir minha própria vida. A validação que eu procurava, fui eu mesma quem me deu. Entendemos, disse meu pai baixinho. Nós só queremos ter a chance de conhecer quem você realmente é, se você permitir. Pensei na vovó no que ela teria querido. Ela teria querido que eu fosse forte, mas não amarga, bem-sucedida, mas não cruel, que eu colocasse limites, mas deixasse a porta aberta para mudanças reais. Aqui está o que posso oferecer, disse eu. Jantares de domingo uma vez por mês. Começamos do zero. Vocês perguntam sobre a minha vida real, minha carreira real, minhas conquistas reais. Sem comparações com Marcos, sem comentários desdenhosos, sem suposições. Se conseguirem fazer isso, veremos aonde vai. Sim, disse minha mãe imediatamente. Sim, podemos fazer isso. E mais uma coisa, acrescentei. Quero criar um fundo de bolsas de estudo em nome da vovó para mulheres que buscam carreira em finanças. Vou colocar os primeiros $100 mil. Se quiserem contribuir e participar de uma forma honesta de honrar a memória dela, serão bem-vindos. A voz do meu pai falhou. Nós gostaríamos muito disso. Isso foi há 6 meses. Os jantares de domingo têm sido estranhos, mas genuínos. Meus pais perguntam sobre meu trabalho agora e realmente escutam as respostas. Eles ainda não entendem totalmente o que eu faço, mas estão tentando o que já é muito mais do que fizeram no passado. Marcos sai da prisão no próximo mês. Eu já arrumei para ele uma entrevista. Meu escritório é maior agora. A vista é melhor. O pacote de remuneração é absurdo, 520 mil de salário base, mais bônus de desempenho. E sabe de uma coisa? Ainda dirijo o mesmo Honda Accord, porque meu valor nunca foi sobre o carro que eu dirigia, nem as roupas que eu usava, nem o que eu exibia. Foi sobre o que eu construí quando ninguém estava olhando. Sobre o caráter que desenvolvi enquanto era subestimada. Sobre o império que criei enquanto era ignorada.
A vovó sabia disso. Ela viu algo numa garota de 16 anos que mais ninguém viu: a determinação silenciosa de provar que ser menosprezada não significa não ter valor. Cada vez que aprova um empréstimo para uma empreendedora, cada vez que orienta um jovem profissional, cada vez que tomo uma decisão que protege minha instituição e as pessoas honestas que dependem dela, estou honrando o investimento que ela fez em mim. Ela não desperdiçou um centavo. Ela investiu exatamente na neta certa. Se você já precisou se afastar de uma família tóxica para salvar a si mesma, conte sua história nos comentários. O que você teria feito? Algo disso soa familiar? Porque, às vezes, a melhor vingança não é vingança nenhuma. É construir algo tão indiscutivelmente bem-sucedido que as pessoas que te descartaram sejam obrigadas a enxergar o que perderam e ainda assim ter a graça de oferecer a elas a chance de serem melhores. Não porque elas mereçam, mas porque você merece.